Você já se sentiu perdido, sem respostas, questionando sua fé e buscando um sinal? Talvez você esteja enfrentando um momento de incerteza, pedindo a Deus uma prova de que Ele realmente está ao seu lado. Se você já passou por isso, então essa história é para você. Hoje vamos falar sobre São Tomé, o apóstolo da fé e da dúvida, aquele que caminhou ao lado de Cristo e que se tornou um símbolo da busca pela verdade. Mas antes de conhecermos sua incrível história, seus milagres e o poder de sua intercessão, vamos unir nossos corações em oração. Vamos juntos clamar a São Tomé por um milagre. Se você tem um pedido especial, uma dor que ninguém vê, uma luta silenciosa ou uma enfermidade que precisa de cura, este é o momento. Feche os olhos, respire fundo e entregue sua necessidade nas mãos de Deus. Antes de começar esta oração poderosa, quero te pedir algo. Vamos orar juntos, não apenas ouvir, mas sentir cada palavra, entregar cada sentimento e acreditar que Deus pode operar milagres hoje. Se puder, escreva nos comentários para quem você dedica esta oração. Pode ser um familiar, um amigo, ou até mesmo para você. Diga o nome da pessoa que precisa dessa intercessão e de qual cidade você está nos assistindo. Vamos formar uma corrente de fé. Agora, feche os olhos e ore comigo. Ó glorioso São Tomé, apóstolo de Cristo, que tocaste com as mãos as chagas do Salvador e creste no seu poder, intercede por nós junto a Deus. Assim como um dia pediste um sinal para crer, hoje nós também buscamos a tua intercessão para fortalecer nossa fé. Rogamos, ó São Tomé, por aqueles que duvidam, pelos que sofrem, pelos que carregam dores invisíveis. Que o Senhor interceda diante de Deus por aqueles que clamam por cura, paz e esperança. Protege-nos e guia-nos no caminho da verdade. Amém. Agora eu te pergunto, para quem você dedicou essa oração? Qual é a dor ou enfermidade que você pede para que São Tomé interceda junto a Deus? Não guarde para você. Escreva aqui nos comentários e vamos orar por você e por sua família. Juntos, somos uma comunidade de fé. E se você acredita no poder da oração, se inscreva no canal agora mesmo. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam. Mas São Tomé não foi apenas um apóstolo. Ele foi um testemunho vivo da misericórdia de Cristo e um canal de milagres incríveis. Você sabia que ele realizou curas, expulsou demônios e até ressuscitou mortos? Agora, eu vou te contar sobre os milagres impressionantes de São Tomé. São Tomé não foi apenas aquele que duvidou da ressurreição de Cristo. Ele se tornou um dos apóstolos mais destemidos, viajando para terras distantes e levando a palavra de Deus onde ninguém jamais imaginou. Um de seus maiores milagres aconteceu na Índia. Quando chegou ao país para pregar, o rei local duvidou de seu poder e pediu que construísse um palácio. Mas São Tomé não construiu nada físico. Ele usou os recursos do rei para ajudar os pobres e doentes. Quando o rei soube disso, ficou furioso. Mas naquela noite, teve um sonho onde viu um palácio celestial sendo construído no céu. O rei então caiu aos pés de São Tomé e se converteu ao cristianismo. Outro milagre impressionante aconteceu quando um grupo de homens tentava ridicularizar a fé de São Tomé. Eles jogaram água no chão e desafiaram o apóstolo a fazer com que ela ficasse suspensa no ar. São Tomé então fez o sinal da cruz e a água parou no ar, como se estivesse congelada no tempo. E os milagres não param por aí. Ele curou cegos, expulsou espíritos malignos e até ressuscitou um menino que havia sido envenenado. A fé de São Tomé era tão forte que ninguém conseguia contestar sua santidade. Mas você sabia que São Tomé teve visões e aparições depois de sua morte? Os milagres de São Tomé foram reconhecidos pela Igreja ao longo dos séculos, mas a maior prova de sua santidade veio com sua aparição ao longo da história. Séculos após sua morte, relatos de fiéis afirmavam que São Tomé aparecia em momentos de crise, ajudando os necessitados e guiando os fiéis para a verdade. Em muitas igrejas, imagens e relíquias de São Tomé se tornaram fontes de graças e curas milagrosas. A Igreja Católica, reconhecendo sua santidade,
o proclamou oficialmente como santo, e ele passou a ser o padroeiro dos arquitetos e da fé inabalável. Hoje, milhares de devotos no mundo clamam pela intercessão de São Tomé em momentos de dúvida e necessidade. E se você sente que precisa de um sinal, talvez essa seja a resposta que você esperava. Agora eu te pergunto, você já recebeu uma graça por meio da intercessão de um santo? Compartilhe sua experiência nos comentários e vamos continuar essa jornada de fé juntos. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de fé hoje. Imagine receber uma missão que parece impossível, ser enviado para terras distantes, sem conhecer a língua, sem recursos, apenas com a fé como guia. Essa foi a realidade de São Tomé, o apóstolo, quando Jesus o escolheu para levar o Evangelho até os confins da terra. Tomé sempre foi um homem de questionamentos. Ele queria entender, queria tocar, queria ver com seus próprios olhos. Mas foi essa mesma sede de verdade que fez dele um dos apóstolos mais fervorosos e dedicados. Após a ressurreição de Cristo, enquanto os outros discípulos se espalhavam pelo Império Romano, São Tomé recebeu uma das missões mais desafiadoras: levar a palavra de Deus ao Oriente. Os relatos antigos contam que, enquanto orava, Jesus apareceu para ele e ordenou que fosse pregar na Índia. Tomé hesitou. Como poderia ele, um simples pescador da Galileia, atravessar o mundo e converter povos tão diferentes? Foi então que ouviu a voz de Cristo dizer: "Não temas, Tomé, eu estarei contigo." E assim, movido pela fé, ele partiu para cumprir seu chamado. A jornada de São Tomé foi longa e repleta de provações. Ele cruzou terras desconhecidas, enfrentou tempestades e passou por cidades que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Ao chegar à Índia, encontrou um povo cheio de crenças e tradições milenares. Como ele poderia falar de Cristo para aqueles que jamais haviam ouvido o nome do Messias? São Tomé começou sua missão da forma mais simples possível, ajudando os necessitados. Ele curava doentes, alimentava os famintos e cuidava dos desamparados. E foi através de suas ações que muitos começaram a ouvir sua mensagem. Mas nem todos estavam dispostos a aceitar suas palavras. Os sacerdotes locais o viam como uma ameaça. Os líderes políticos desconfiavam dele. E em muitos lugares Tomé foi perseguido, insultado e expulso. Porém, ele nunca desistiu. Ele sabia que sua missão era maior do que qualquer obstáculo. Um dos momentos mais marcantes da missão de São Tomé aconteceu quando ele foi chamado pelo rei de um grande império na Índia. O rei queria que Tomé construísse um palácio magnífico, o mais belo que já existira. Ele lhe deu ouro, prata e pedras preciosas para que começasse a obra. Tomé aceitou a missão, mas em vez de construir o palácio, pegou todos os recursos e distribuiu entre os pobres. Alimentou os famintos, vestiu os necessitados e cuidou dos doentes. Quando o rei soube disso, ficou furioso. Mandou prender Tomé e o condenou à morte. Mas, naquela mesma noite, o rei teve um sonho. Ele viu um palácio celestial, brilhante como o sol, e nele estava São Tomé. Na visão, um anjo lhe disse: "O que Tomé construiu não pode ser destruído. Seu tesouro está no céu, e não na terra." O rei acordou assustado. Chamou São Tomé, caiu aos seus pés e pediu que o ensinasse sobre esse Deus poderoso que construía palácios no céu. Naquele dia, o rei se converteu ao cristianismo e com ele todo o seu povo. A conversão de um rei não passou despercebida. Os sacerdotes das antigas religiões começaram a temer a influência de São Tomé. Ele estava mudando vidas, desafiando tradições e levando o evangelho para lugares que ninguém jamais imaginou. Então decidiram que ele precisava ser silenciado. Tomé foi preso e levado diante dos governantes. Eles lhe deram uma escolha: renunciar a Cristo ou enfrentar a morte. Diante da multidão, Tomé ergueu a voz e declarou: "Podem tirar minha vida, mas jamais apagarão a luz da verdade. Meu Senhor vive, e nele confio até o fim." Ele foi condenado à morte por apedrejamento, mas sobreviveu. Então,
foi levado a uma colina, onde seus algozes o perfuraram com lanças. E ali, no meio da dor, com os olhos voltados para o céu, ele entregou sua alma a Deus. A morte de São Tomé não marcou o fim de sua missão. Pelo contrário, seu sangue se tornou semente de fé para gerações. Os cristãos na Índia cresceram, e até hoje há comunidades que traçam suas origens diretamente ao trabalho missionário de São Tomé. Igrejas foram erguidas onde ele pregou, e sua história atravessou séculos como um testemunho de coragem, perseverança e amor a Deus. E sua missão não terminou. Até hoje, São Tomé intercede por aqueles que enfrentam dúvidas, que buscam respostas e que desejam sentir a presença de Deus em suas vidas. Se você já sentiu que precisava de um sinal, se já questionou sua fé, saiba que você não está sozinho. São Tomé também teve suas dúvidas, mas encontrou em Cristo todas as respostas que procurava. E agora, a história dele continua, ecoando através dos tempos, chamando cada um de nós para uma fé inabalável. Imagine olhar para algo extraordinário, mas ainda assim hesitar em acreditar. Você já se sentiu assim? Como se precisasse de um sinal, uma confirmação de que aquilo que dizem ser real realmente existe. Foi exatamente assim que São Tomé se sentiu no momento mais decisivo de sua vida. Depois da crucificação, os discípulos estavam reunidos tentando entender o que havia acontecido. Jesus estava morto. O sonho parecia ter acabado, mas de repente, Cristo ressuscitado apareceu diante deles. Os discípulos ficaram maravilhados, mas Tomé não estava lá. Quando lhe contaram, ele duvidou. Se eu não vir as marcas dos cravos em suas mãos e não colocar meu dedo nelas, não acreditarei. Quem nunca precisou ver para crer? Quem nunca pediu um sinal? Mas então o impossível aconteceu. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos novamente e Tomé estava com eles. De repente, Jesus apareceu no meio deles. Ele olhou para Tomé e disse: "Coloque seu dedo aqui, veja minhas mãos, estenda a mão e toque meu lado. Não seja incrédulo, mas creia." Naquele instante, todas as dúvidas de Tomé desmoronaram. Ele caiu de joelhos e exclamou: "Meu Senhor e meu Deus!" Tomé não apenas acreditou, ele se entregou por completo. E essa entrega levou a algo muito maior. Ele se tornou um dos apóstolos mais destemidos, viajando para terras desconhecidas, pregando para povos que nunca haviam ouvido falar de Cristo. A dúvida de Tomé não o tornou fraco. Ela o fez buscar, questionar e, no final, encontrar uma fé inabalável. E talvez seja isso que você precisa agora. Uma prova, um sinal, um motivo para acreditar novamente. Os milagres de São Tomé eram poderosos e irrefutáveis. Um dos mais impressionantes aconteceu enquanto ele pregava para um grupo de sacerdotes pagãos. Eles estavam curiosos, mas céticos. Como aquele homem poderia provar que sua fé era verdadeira? Foi então que São Tomé pegou uma lâmpada cheia de óleo, a acendeu e diante de todos fez o sinal da cruz. Ele disse: "Se o meu Deus é o verdadeiro Deus, essa lâmpada brilhará mesmo sem óleo." E no mesmo instante, a chama continuou acesa, mesmo sem o combustível para alimentá-la. Os sacerdotes ficaram atônitos. Eles haviam testemunhado um milagre. Diante de todos, eles se ajoelharam e disseram: "Seu Deus é o Deus verdadeiro." A partir desse dia, muitos se converteram, e a fama de São Tomé se espalhou ainda mais. Outro milagre aconteceu quando um homem foi injustamente acusado de um crime e condenado à morte pelo fogo. Os algozes acenderam a fogueira e o lançaram às chamas. Todos assistiram enquanto o fogo consumia seu corpo, mas de repente, o impossível aconteceu. As chamas começaram a se extinguir sozinhas, como se um vento invisível as apagasse. Quando a fumaça se dissipou, o homem estava lá, intacto, sem um único ferimento. São Tomé, com a mão erguida, declarou: "O Deus vivo protege os que são injustamente condenados." A multidão caiu de joelhos. Mais um sinal de que Tomé era verdadeiramente um homem de Deus. Os milagres de São Tomé eram impressionantes, mas um deles desafiou as leis da natureza. Em uma ocasião, um grupo de descrentes quis testar sua fé.
Eles trouxeram uma bacia cheia de água e disseram: se o seu Deus é poderoso, faça essa água subir para o céu. Tomé, sereno, fez o sinal da cruz sobre a bacia, e diante dos olhos de todos, a água começou a se elevar no ar, formando uma coluna cristalina que subiu até desaparecer no céu. O espanto foi geral. Muitos se converteram naquele instante. Tomé não precisava de grandes discursos. Seus milagres falavam por si mesmos. São Tomé dedicou sua vida a testemunhar o poder de Cristo. Ele não apenas acreditou, ele viveu essa fé até o último momento. Seus milagres e ensinamentos atravessaram séculos e continuam vivos até hoje. Quem nunca teve dúvidas? Quem nunca precisou de um sinal? Se você já passou por isso, saiba que São Tomé entende você. Ele também questionou, ele também buscou. Mas no final ele encontrou a verdade. E hoje ele continua intercedendo por aqueles que precisam de um milagre. Se você tem uma necessidade, se busca um sinal, se deseja fortalecer sua fé, clame a São Tomé. Pois assim como ele tocou nas feridas de Cristo, ele pode tocar as suas feridas também. Nem todos aceitavam os milagres de São Tomé. Seu nome se tornou conhecido por todo o Oriente, e a sua fé inabalável atraía multidões. Mas, como acontece com todos os grandes homens de Deus, sua missão despertou a ira daqueles que se recusavam a crer. Os sacerdotes pagãos, enfurecidos com a conversão de tantos fiéis, decidiram que precisavam acabar com ele. Eles temiam que a nova fé trouxesse o colapso das suas crenças e do seu poder. Tomé se tornou um alvo. A conspiração contra ele começou a crescer. Ele já sabia que o fim estava próximo, mas não fugiu, não recuou. Certo dia, enquanto orava em um templo que ele havia transformado em casa de Deus, um grupo de homens armados o cercou. Um deles disse com desprezo: teu tempo acabou, Tomé. Se teu Deus é real, que ele te salve agora. Mas Tomé não, demonstrou medo. Ele apenas abriu os braços e respondeu: minha missão está cumprida, minha alma já pertence ao Senhor. Os soldados o levaram para um lugar afastado, longe da cidade, onde planejavam matá-lo em segredo. No caminho, Tomé olhava para o céu. Seus olhos brilhavam, não com medo, mas com paz. Ele sabia que estava prestes a se encontrar com Cristo. Chegando ao local da execução, deram-lhe uma última chance para negar sua fé e adorar os deuses pagãos. Mas Tomé firme declarou: somente há um Deus verdadeiro, e ele vive. Não há morte para aqueles que creem nele. Os algozes furiosos levantaram suas lanças, e naquele instante, um milagre aconteceu. O céu, que estava claro, escureceu subitamente. Nuvens densas cobriram o sol. O vento soprou com tanta força que as árvores se dobraram. Os soldados hesitaram. Era como se a própria natureza estivesse reagindo ao que aconteceria. Mas mesmo diante do sinal, não recuaram. Com violência, os soldados atravessaram seu corpo com lanças afiadas. 1, 2, 3 vezes. Tomé caiu de joelhos, mas, em vez de gritar, ele sorriu. Seus últimos sussurros foram uma oração: Senhor, receba meu espírito. Não os condene por isso, pois não sabem o que fazem. Seus olhos se fecharam, e ele exalou seu último suspiro. No mesmo instante, um tremor sacudiu a terra. Os algozes caíram ao chão, aterrorizados. O corpo de Tomé brilhou com uma luz intensa, e um perfume inexplicável se espalhou pelo ar. Aqueles que testemunharam o milagre caíram de joelhos. Muitos se converteram ali mesmo, reconhecendo que aquele homem realmente era um santo. O corpo de São Tomé foi enterrado com honra por seus seguidores. Mas a história não terminou ali. Pouco tempo depois de sua morte, um rei pagão, que havia zombado de Tomé, caiu gravemente doente. Nenhum remédio funcionava, nenhum sacerdote conseguia curá-lo. Foi então que uma serva cristã do palácio lhe disse: há um homem de Deus que pode curá-lo, mas ele já não está entre nós. O rei, desesperado, perguntou o que poderia fazer. Mulher respondeu: se tocar no túmulo de São Tomé, você será curado. Sem ter nada a perder, o rei ordenou que o levassem até o local onde Tomé foi enterrado. Quando chegou, caiu de joelhos e com as últimas forças tocou a sepultura do santo
No mesmo instante, seu corpo foi tomado por um calor inexplicável. Sua dor desapareceu. Ele foi curado. Diante de todos, o rei se levantou e declarou: "O Deus de Tomé é o único Deus verdadeiro." Naquele dia, ele e todo o seu povo se converteram. Os séculos passaram, mas a memória de São Tomé nunca se apagou. Seus seguidores espalharam sua história por todo o mundo. Igrejas foram erguidas em sua honra. Milagres continuaram a acontecer através de sua intercessão. A dúvida que um dia Tomé teve se transformou em uma fé tão forte que ecoa até hoje. Seus restos mortais foram levados para Edessa e mais tarde para a Itália, onde se tornaram relíquias veneradas por milhares de fiéis. E mesmo depois de tanto tempo, ele continua intercedendo por aqueles que buscam um sinal, uma prova de que Deus está ao seu lado. Talvez essa história seja o sinal que você estava esperando. O tempo passou. O nome de São Tomé cruzou séculos, continentes e corações. Aquele que duvidou se tornou um dos maiores pilares da fé. Aquele que precisou tocar as feridas de Cristo para acreditar se tornou testemunha viva do impossível. Seus milagres não foram apenas os que aconteceram durante sua vida. Até hoje, há relatos de graças recebidas, curas inesperadas e sinais enviados por sua intercessão. São Tomé provou que não é o medo que nos define, mas o que fazemos com ele. E você? Já sentiu que precisava de um sinal? Já se perguntou se Deus realmente ouve suas orações? Talvez você esteja esperando uma prova, mas a fé não precisa ver. A fé precisa sentir, assim como Tomé um dia duvidou e depois encontrou sua resposta. Talvez essa história tenha chegado até você porque Deus quer que você saiba. Ele nunca te abandonou. Mesmo depois de sua morte, a presença de São Tomé continuou sendo sentida ao redor do mundo. Na Índia, onde ele evangelizou, muitos ainda relatam curas milagrosas após orações pedindo sua intercessão. Há histórias de pessoas que, sem explicação, se recuperaram de doenças terminais após prometerem peregrinar até seu santuário. Outros dizem que, em momentos de angústia e dúvida, sentiram uma presença serena, um conforto inexplicável, como se alguém estivesse segurando sua mão. E muitos acreditam que São Tomé continua sua missão, ajudando aqueles que enfrentam incertezas e conduzindo-os para a luz da fé. Seus milagres não pararam no passado. Eles acontecem agora no presente e, quem sabe, um deles pode acontecer na sua vida. A fé de São Tomé se tornou imortal. Ele não apenas levou o cristianismo a terras desconhecidas, mas mudou a história para sempre. Hoje, milhares de igrejas ao redor do mundo levam seu nome. Comunidades inteiras de fiéis continuam sua missão de evangelização. Os cristãos na Índia, que existem até hoje, devem sua fé ao apóstolo que levou o evangelho até lá. Ele é lembrado não como aquele que duvidou, mas como aquele que acreditou de todo o coração. E sua história continua inspirando milhões de pessoas que, assim como ele, um dia buscam algo que lhes dê força para seguir em frente. A jornada de São Tomé nos ensina que a fé não é a ausência de dúvida. A fé é a capacidade de seguir em frente, mesmo quando não temos todas as respostas. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem direção, querendo uma prova de que Deus realmente está com você? São Tomé nos ensina que é natural questionar, mas é ainda mais poderoso confiar. Ele nos lembra que Deus sempre nos dá respostas, mesmo que de formas que não esperamos. Talvez a resposta que você está procurando não venha como um milagre visível. Talvez ela já esteja no seu coração, esperando para ser sentida. Agora, olhe para dentro de si. Você tem um pedido? Algo que tem pesado no seu coração? Talvez essa história tenha chegado até você por um motivo. Talvez seja a resposta que você precisava. Assim como São Tomé encontrou a sua fé, você também pode encontrar a sua. E lembre-se, Deus nunca deixou de ouvir suas orações. Ele sempre esteve aqui, e agora Ele fala com você.